No Dia Internacional da Mulher, um episódio recente envolvendo o deputado Arthur Duval e ucranianas traz uma reflexão sobre a cultura machista. Reportagem de Carolina Abelim. Daquele ano de 1909 até hoje são 113 anos. De conquistas, por certo. De reflexões sobre um mundo que se constituiu na cultura da força e da superioridade masculina. Volta e meia, episódios nos lembram o quanto ainda é preciso modernizar o pensamento de uma sociedade que vem tentando se desconectar do machismo. Mas ele ainda está presente. Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer, são fáceis porque elas são pobres. As falas são do deputado estadual Arthur Duval, em viagem à Ucrânia. Foi rápido que as declarações se espalharam pela internet. Mais rápido ainda, o repúdio nas redes sociais. A ex-embaixatriz da Ucrânia no Brasil, Fabiana Tronenko, ficou extremamente incomodada com o que ouviu e foi para as redes sociais desabafar. Ontem, ela conversou com a gente novamente. Aquela fila não é uma fila de balada. Aquela fila é uma fila de desespero, é uma fila de agonia. E sabe, isso me causou uma profunda indignação, porque a comparação foi rasteira, foi baixa, foi grotesca, foi machista, sexista, foi realmente assim, foi bárbaro. Fabiana diz que a fala ganhou um tom ainda mais grave porque já chegou a ela relatos de mulheres ucranianas que teriam sido vítimas de abuso sexual em meio ao conflito. Num momento em que realmente as mulheres ucranianas estão sendo estupradas nas regiões que estão sendo dominadas pelos russos. Então, você imagine a barbárie que elas estão sofrendo. Quando o deputado usa palavreados de baixo calão, chulos, para falar de uma mulher ucraniana, ele está denigrindo uma nação. A secretária-geral do Conselho da Europa, Marisha Purik, em declaração ontem ressaltou a importância da garantia de corredores humanitários seguros para mulheres e meninas ameaçadas pela violência e agressão sexual. Ela lembrou também que a Convenção de Genebra de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados fala em procedimentos de acolhimento sensível ao gênero. Em entrevista à Jovem Pan, a professora de Economia e Relações Internacionais da Universidade de Santa Catarina, Daniele Aires, relembra que um dos crimes de guerra mais antigos da história é o estupro. Mas para além da vulnerabilidade, que não é só das mulheres, mas de todo cidadão ucraniano hoje, esse conflito também nos reposiciona no olhar sobre elas na guerra, não apenas como vítimas. Temos que, cada vez mais, quando introduzimos pensamentos sobre conflitos, sobre guerra, pensar no papel da mulher, tanto como vítima, mas também como parte essencial da batalha. Nós vimos fotos ontem que muitas das mulheres, muitas das pessoas que estavam fazendo civis, que estavam sendo treinados para resistir ao exército russo, eram mulheres, né? Seja no fronte, seja onde for, onde elas desejarem estar. Que sejamos vistas com respeito. Bom, girando os nossos comentaristas nessa edição de terça-feira do Jornal da Manhã, aqui nos estúdios Ricardo Salles, também o Diogo Schelp com a gente. Começa por você, Salles. Tem essa questão envolvendo o deputado Mamãe Falei. Ele possivelmente vai sofrer consequências aqui na Assembleia e uma carreira política que chega ao fim, possivelmente, né, Salles? Pois é, bom dia. Nesse dia de justa homenagem às mulheres tão importantes na nossa sociedade, como mães, como esposas, filhas, como profissionais, como em todos os papéis em que as mulheres desempenham. Mas justamente nesse dia tão importante e feliz das mulheres, nós temos esse recente episódio deplorável, né, desse deputado Arthur Duval, que demonstrou a sua real face. Né? E eu cito aqui, queria fazer menção, a explicação que ele deu quando chegou no Brasil tentando consertar os fatos. Ele deu uma explicação dizendo, olha, tem que ver o meu outro lado, etc. Olha, não tem outro lado. Né? O que a sociedade brasileira não admite é justamente isso. Alguém que tem uma roupagem, uma máscara de homem público quando está perante as câmeras ou nas redes sociais e depois, em privado, aqueles áudios revelam quem é e o que pensa realmente o deputado. Portanto, uma situação vergonhosa para a representação pública brasileira, para os brasileiros também, porque como fica a imagem do Brasil perante os ucranianos, as ucranianas, né?
uma situação muito, muito delicada. Aí há dois caminhos. De um lado, o partido a que ele pertence, o Podemos, é dada a notícia nos jornais que já abriu o processo de expulsão e não me parece que haja uma outra alternativa que não essa. E na Assembleia Legislativa, por outro lado, 12 pedidos de cassação do mandato por falta de decoro. É incontestável que houve a falta de decoro, não tem a menor dúvida. E pior, né, um deputado no exercício do mandato pode não ter ido em viagem oficial ou com recursos públicos, mas ausentou-se, né, das suas sessões, da sua participação no Legislativo, para o qual, inclusive, recebe salário, né, estava fora do Brasil durante o período em que deveria estar trabalhando aqui, não é? E justamente fazendo esse tipo de posicionamento. Portanto, também acho que, do ponto de vista da Assembleia Legislativa, não há outro caminho senão a abertura de processo de cassação e a sua efetivação. Ô Diogo, o Arthur Duval acabou temporariamente com a sua vida pessoal, a vida amorosa, a mulher dele se separou, e com a profissional também. Você acredita na cassação? Acha que deve ocorrer? Bom dia, Thiago, bom dia, Adriana, feliz Dia das Mulheres. Com certeza, Arthur Duval praticamente enterrou a sua carreira, pelo menos por hora, mas ainda assim acho difícil que ele consiga voltar em algum momento a disputar um cargo importante, como disputou, por exemplo, o cargo de prefeito de São Paulo, com um resultado razoável, considerando aí a projeção pequena que ele tinha. E também, obviamente, as chances dele, ele já abandonou aí a possibilidade de disputar o governo do Estado. O que é ainda mais grave nessa história toda, a reportagem eu acho que já disse tudo sobre o significado das palavras de Arthur Duval, mas tem um agravante, né? O agravante é o fato de que ele foi até lá para usar a guerra para fazer propaganda política, para se projetar, para chamar atenção, né, usando aí a desgraça dos outros, se fazendo de filantropo, né, de alguém que estava indo lá fazer o bem, ajudar a resistência ucraniana, mas como se viu, a realidade era bastante diferente. Quer dizer, o que se vê aí é o que se chama sempre, né, atenção em relação a alguns políticos, que é a demagogia. Mas também existe demagogia entre muitos políticos que têm criticado Arthur Duval corretamente, mas que até pouco tempo atrás ou recentemente também faziam comentários misóginos contra as mulheres. É preciso também ficar atento sobre a sinceridade de certas pessoas que fazem essas críticas a Arthur Duval, que obviamente são mais do que justas.